De longe, a edificação erguida no século XVIII impressiona pela sua grandiosidade. São 241 anos de uma história real nesta parte do Brasil que tenta resistir ao tempo. O Real Forte do Príncipe da Beira foi erguido por ordem da coroa portuguesa para defender as terras que dariam origem ao Brasil das possíveis invasões espanholas do século XVIII. Em 20 de junho de 1776, as bases do Real Forte do Príncipe da Beira recebiam a primeira pedra fundamental. A partir desta ação, começava a surgir a maior fortificação militar já elevada fora da Europa pela coroa portuguesa. Se do lado de fora a estrutura se mostra imponente, do lado interno, o olhar do visitante amplia e aguça a curiosidade em torno da história. Uma história que não cansa de ser contada. Quem vem conhecer quer levar um pouco da história. Quer conhecer, quer aprender, quer levar para frente mais um pouco. O nome Real Forte do Príncipe da Beira é uma homenagem ao príncipe herdeiro de Portugal, Dom José de Bragança. No século XV, a coroa portuguesa, após assinar com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, em 1494, precisava resguardar as suas divisas. No firmamento, as terras que ficavam a oeste pertenciam à Espanha e a leste a Portugal. Mas o convênio nunca foi respeitado pelos países, o que de fato só aconteceria após a assinatura do Tratado de Madrid. Se não é a maior fortaleza lusitana, talvez seja a segunda maior fortaleza. Então existe essa curiosidade dos outros povos para entender a logística que isso causou e como assim o trouxeram. O forte é um monumento em formato quadrangular, uma muralha erguida em pedra cantária. Mas para chegar a esse molde perfeito, elas eram uma a uma talhadas à mão. Para isso, entrava em cena a mão de obra escrava e indígena. Os 4 baluartes fazem referência a Santa Bárbara, Santo Antônio de Pádua, São José Avelino e Nossa Senhora da Conceição. O último foi uma homenagem à primeira fortificação construída por Portugal às margens do rio Guaporé. Mas os combates entre os soldados portugueses e os jesuítas destruíram a fortaleza que ficava nessa localidade. O que dela restou, as águas do Guaporé terminou de levar. Em 1775, o rei de Portugal mandou Dom Luís de Albuquerque Pereira de Cáceres, no caso, o 4º governador da capitania de Mato Grosso, tá? Vim fiscalizar o local para achar um local onde fosse firme e com um ponto bem estratégico. A construção segue normas da arquitetura militar da época, inspirada no sistema elaborado por Vauban, um arquiteto francês. O lado interno abrigava os quartéis da guarnição, o hospital, a capela, o armazém, a casa do governador, a cisterna e o paiol subterrâneo. As masmorras funcionavam bem nesta parte da entrada, e elas ainda existem. Nessa parte aqui ficavam os escravos que se rebelavam e se recusavam a trabalhar. Já nesta outra parte aqui, ficou trancafiado por longos anos e com uma corrente grossa em volta do pescoço, um dos personagens mais emblemáticos de toda essa história, o Padre Pacheco. A prisão do Padre Pacheco, segundo os relatos, aconteceu porque o religioso, já naquela época, era contra o regime da escravidão e de tortura adotado pelo rei de Portugal, Dom João V. Não existe na história uma data que revele o período em que o sacerdote permaneceu encarcerado. O que se sabe é que da sua penúria ele jamais saiu vivo. No caso, ele ficava preso com uma grossa comprida corrente no pescoço, dentro dessa masmorra também. Ele não saiu daqui vivo? Não saiu vivo. No caso, ele morreu lá dentro da masmorra por ter feito uma grave de fome. Aí, nesse período que ele morreu, o corpo foi levado para a Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Mato Grosso, tá? E teve o seu pescoço arrancado, tá? A cabeça arrancada, o pescoço, para levarem para Portugal e mostrarem para o rei que o desafeto dele na região tinha morrido. Nas paredes rabiscadas da masmorra, os escritos feitos em latim ainda são uma prova da presença do Padre Pacheco, mas que pouco a pouco são destruídos pela ação do tempo.
Com a proclamação da República, toda a coroa foi obrigada a deixar o Brasil e o forte abandonado. No século XX, durante uma viagem pelo rio Guaporé, Cândido Mariano da Silva Rondon redescobre novamente a fortaleza, encoberta pela floresta amazônica.